satisfeito com a atuação do Guedes? Porque eu sou um cara meio chucro, né? Eu não entendo a fundo todas as complexidades de Brasília e o caralho. Mas eu não sinto que a economia tá indo de vento em polpa, tá ligado? Mas peraí, Monark, cara... tem a pandemia e tal. Mas ele prometeu que ia vender um trilhão de imóveis que a gente tem para pagar metade da dívida, entendeu? Tipo, era um negócio muito absurdo, eram uns planos muito radicais. Vai dar jeito. São 750 mil imóveis, mas tem 600 mil, que são aquela história de laudêmio, né? Que são terrenos de marinha e tal. Isso tudo eles vão vender para as pessoas, que vão deixar de pagar o imposto anual de laudêmio e tal, vão vender. Sobram 150 mil imóveis federais que também, dentro dos limites que a lei permite, aí vão... Porque a lei impõe muita lentidão a esse processo, mas isso tudo vai ser vendido. Eu não vejo outra saída que não uma política liberal. Nesse sentido, eu dou todo o meu apoio ao Paulo Guedes. Agora, o que ele pode fazer? E aí você tem que fazer um exercício de abstração. Como estaríamos hoje economicamente se não fosse o coronavírus? Cara, a gente estaria bem. Será? Isso é muito aquela história lá de Minority Report. O que a gente está vivendo agora é o resultado a economia a gente vê depois. Desculpa, mas isso essa cadeia de produção que foi quebrada. Você não tem componentes básicos para indústrias. E você tem demanda, mas você não tem oferta. Inflação. Não tem como. Não tem como. Desemprego. A gente estava reduzindo o desemprego. Aliás, a gente está reduzindo. Esse ano foram gerados 2 milhões de empregos já, apesar de tudo. Mas se você não tem o coronavírus no meio do caminho, cara, o Brasil estava bem. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, eu acho que não, sabe por quê? Porque não adianta o Brasil. O Brasil não vai estar bem, porque o Brasil é um paciente em estado terminal. Não, praticamente. Não pense assim. Ele tem que passar por várias cirurgias. Estado terminal, ele esteve com a Dilma. Aí ele esteve em estado terminal. É porque o problema que o Bolsonaro herdou é um problema gigantesco, que ele não está resolvendo, entendeu? O Guedes não está resolvendo. A questão que tinha que rolar era as cirurgias necessárias para o corpo viver, que são as reformas estruturais do nosso sistema. Sim, mas aí você tem que passar pelo Congresso, né? Eu sei, mas totalmente. Agora, mas eu não vejo um país melhorando, um país indo para frente sem elas. Tudo que a gente fizer... Não vai. Então, vai ser paliativo. A reforma da Previdência era importantíssima. Mas foi ruim. Aconteceu, mas não... Foi menos do que se imaginava. Mas peraí, o pacote que foi enviado para o Congresso era muito melhor do que o que foi aprovado, que é o que acontece normalmente, né? E os projetos do Executivo chegam ao Congresso e são piorados. Mas não podia ter perdido aquela questão de você investe no seu e tem um rendimento... Porque a capitalização. A capitalização era a alma do negócio. Monark, não adianta você ter um negócio sem a alma dele, entendeu? Michel Temer fez uma mini reforma trabalhista. Poderia ter sido uma reforma trabalhista muito maior? Poderia. Mas, cara, é aquela história. Política é a arte do possível. Então, mas de qualquer forma, a gente não pode olhar para esse governo e falar que é um governo conquistador de grandes coisas. Eu não acho que seja. Olha, a reforma da Previdência estavam tentando fazer há 30 anos. Né? Mesmo que não tenha sido a ideal, ela foi feita. Liberdade econômica, o Brasil melhorou muito no ranking de liberdade econômica, né? De facilidade para desenvolver negócios, né? Então, MP da liberdade econômica, marco do saneamento básico. Quanto tempo a gente esperou para ter autorização para empresas privadas investirem em saneamento básico? Quanto tempo? Muito. Porque os partidos de esquerda acham que existe almoço grátis e que água tinha que ser fornecida de graça para todo mundo. Não tem de graça. Não existe. A gente paga com o nosso imposto. Então, o governo Bolsonaro conseguiu. Olha, eu vou dizer a você que a gente conseguiu coisas que eu jamais imaginei que a gente fosse conseguir. A gente viu o povo na rua pedindo reforma da Previdência. Isso não existe. Agora, reforma tributária precisa ser pensada com calma. Até agora, eu não sou um economista, não sou afeito à área econômica, mas os meus amigos economistas e tributaristas dizem que, por enquanto, o que foi proposto não é bom. Reforma administrativa, acho básico que saia o mais urgentemente possível. Reforma eleitoral? A reforma eleitoral seria maravilhosa também, mas acho que a administrativa é a mais importante. Assim, outro ganho do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é o primeiro, agora já não sei mais quantos anos, mas há muitos anos a gente não tinha um governo que diminuísse gasto público. O governo Bolsonaro tem diminuído, né? Esse ano, eu estava até falando sobre isso outro dia no meu programa. De um mês para o outro, 60 mil. Está diminuindo. Então, as pessoas se aposentam no serviço público e não são recolocadas. Está informatizando todos os serviços. Né? Tá diminuindo burocracia. Né? A gente precisa da reforma administrativa para isso. Não dá para a gente ter servidor público com 2 meses de férias. Né? Sendo promovido porque completou 5 anos de serviço público, 10 anos de serviço público, não por mérito,
né? Então, a reforma administrativa eu acho que tem que sair o mais rapidamente possível, não dá para esperar. E a tributária, enquanto não houver consenso, né, de que ela é boa, de que vai simplificar o pagamento de impostos, que as pessoas vão poder talvez pagar um pouco menos, ter um pouquinho mais de benefício, enquanto a gente não chegar a essa fórmula mágica, eu acho que ela pode esperar, né? Então, por enquanto, ninguém acertou na reforma tributária, pelo que dizem meus amigos economistas e tributaristas. Mas a administrativa é para ontem.